Fala pessoal, bem-vindo ao canal Onco Performance. E aqui eu vou desmistificar, quebrar um pouco o estigma da doença e também trazer, claro, assuntos relacionados ao exercício e câncer. Bem, o que causa câncer? Qual é a consequência? Qual é a causa do câncer, né? O que a gente pode dizer quando a pessoa faz o diagnóstico de câncer? Por que ela desenvolveu aquela doença? Bem, esse artigo que eu vou trazer hoje, e esse assunto vai se estender para outros vídeos também, mas esse é o primeiro artigo de alguns que eu vou trazer, de outro que eu vou trazer. Esse artigo é de Tomassetti e Vogelstein, eles tentaram trazer, tentaram não, eles trouxeram a hipótese de que o câncer era decorrência do azar. E para isso eles desenvolveram um, uma análise de dados para que essa ideia realmente, eles validassem essa ideia e principalmente através de algumas teorias e conceitos que eles estabeleceram. Em 2015 eles publicaram esse artigo, né, e mostrou que o risco, mostrando que o risco de se desenvolver câncer e de vários tipos ao longo da vida, ele estava fortemente correlacionado com o número total de divisões das células troncos normais. Os resultados desse trabalho, desse artigo, sugeriram que apenas um terço na variação do risco de câncer era devido a fatores ambientais ou predisposições hereditárias, e os outros dois terços seriam realmente decorrência e principalmente por fatores intrínsecos que eles chamam, que são essas mutações aleatórias. Mas antes de falar um pouco, né, falar mais do artigo, é importante a gente ressaltar o papel de Vogelstein na pesquisa em câncer. Ele tem um extenso currículo dentro dessa área e algumas das principais contribuições dele foi os estudos de vários estágios de câncer coloretal que o levaram a propor e a desenvolver um modelo de adenoma, adenocarcinoma específico para tumorigênese humana de câncer coloretal em 1988, que até hoje a gente estuda e foi um modelo aí que é realmente padrão aí para o estudo da doença do câncer coloretal. E aí ele sugeriu também que o câncer, trouxe esse conceito de que o câncer era causado por mutações sequenciais de oncogenes específicos e genes supressores tumorais. Ele também foi o primeiro, ele foi pioneiro na ideia de que mutações somáticas representariam biomarcadores exclusivamente específicos para o câncer, criando o campo que agora é tão conhecido e é chamado das biópsias líquidas. Aqui nesse trabalho, Vogelstein e Tomassetti trazem a hipótese de que câncer é azar. E isso realmente criou muita discussão na época. Ou seja, eles trazem a ideia de que mutações aleatórias que ocorreriam na replicação do DNA das células troncos normais e não das tumorais explicariam a razão pela qual os tumores ocorrem muito mais frequentemente em alguns tecidos do que em outros. E aqui os autores trazem a argumentação de que a variação que existe do câncer entre os tecidos é extremamente distinta, é ampla. Por exemplo, risco de se desenvolver câncer de pulmão ao longo da vida é cerca de 7%, enquanto que esse risco é apenas de 0,6% para tumores cerebrais. Essas diferenças podem estar associadas a fatores de risco, como tabagismo e radiação, porém, isso só pode se aplicar para aquela população exposta aos potentes mutagênicos, que são os fatores de risco para essas doenças. Porém, isso não explicaria, por exemplo, do porquê de que tumores do epitélio do intestino delgado serem 3 vezes menos comuns do que tumores cerebrais, embora a gente saiba que as células epiteliais do intestino delgado elas estejam mais expostas a níveis muito mais elevados de mutagênicos, carcinógenos, ambientais do que as células cerebrais, e essas ainda contam com a barreira hematoencefálica para sua proteção. Nesse artigo, os autores fizeram uma correlação, uma combinação de dados de sequenciamento do câncer e análise conservadora de fatores de risco ambientais e hereditários, entre o risco de vários tipos de câncer ao longo da vida e o número total de divisões de células-tronco, permitindo para eles sugerir que os fatores intrínsecos, essas mutações aleatórias, desempenhavam um papel mais importante na transformação maligna. Os autores observam nesse artigo que
Além disso, está amplamente documentado que ocorrem aproximadamente cerca de 3 mutações cada vez que uma célula dessa se divide em duas. Essa célula mãe dá aí vida para as duas células filhas. Dessa forma, Vogelstein e Tomassetti, eles deduzem que a correlação entre as divisões das células-tronco e a incidência do câncer são as mutações dos genes condutores que resultam aleatoriamente dessas divisões. Aqui eles apontam para estudos em modelos animais. Eles citam alguns estudos onde foi observado que o número de divisões celulares normais dita o risco de câncer em muitos órgãos. Embora o número de divisões de células-tronco possa variar com a constituição genética, por exemplo, você vai ter um indivíduo mais alto, ele vai ter consequentemente mais células, ele vai ter mais células-tronco naquele tecido por ter um tecido maior. Estas divisões estão programadas nos padrões de desenvolvimento da nossa espécie. Em contrapartida, fatores ambientais e fatores hereditários que podem aumentar diretamente a taxa de mutação ou o número de divisões de células-tronco variam muito entre indivíduo e entre populações. O conceito desse trabalho, na realidade, gente, foi de que muitas modificações genômicas ocorrem de forma aleatória. Isso realmente ocorre de fato durante a replicação do DNA e não como resultado de fatores carcinogênicos, né? Ou seja, esse conceito ele traz que o principal fator para que isso ocorra, para que o câncer se desenvolva, são essas mutações aleatórias e essas mutações ocorrem durante a replicação do DNA e não como fatores de, por exemplo, exposição, fatores carcinógenos, mutagênicos do ambiente. Entretanto, Vogelstein e Tomassetti eles não descartam essa questão dos fatores ambientais. Eles não, em hipótese alguma, eles falam que os fatores ambientais não implicam em câncer. Pelo contrário, eles indicam que, em consequência do envelhecimento da população humana, o câncer é hoje uma das causas principais de morte aí mais comuns no mundo. A prevenção primária é a melhor forma de reduzir as mortes por câncer. Claro, né? A prevenção primária que eu sempre digo, né? Você se cuidar bem, né? Ser fisicamente ativo, comer bem, enfim. Toda essa prevenção primária é a melhor, realmente, o melhor remédio até hoje, reconhecidamente. Porém, o reconhecimento de um terceiro fator que contribuiria para o câncer, no caso, essas mutações aleatórias, não diminui a importância da prevenção primária, mas reforça que nem todos os tumores poderiam ser prevenidos evitando os fatores de risco ambientais. Felizmente, a prevenção secundária, ou seja, a detecção e intervenção precoce, também pode salvar vidas. Para os tumores em que todas as mutações resultam da replicação do DNA de células-tronco, a prevenção secundária seria talvez aí a única opção. No próximo vídeo, eu vou falar do artigo que respondeu à hipótese de Vogelstein e Tomassetti e trouxe a ideia, a hipótese de que câncer não é azar, e sim punição. E agora me diz aí o que você acha. Comenta aqui se você acha que câncer realmente é fator do azar. Um abraço e até a próxima.